E aí, domingo, não tem um tempo de se reunir nem, por exemplo, com a associação de moradores. Eles querem descansar, porque no outro dia eles voltam para a labuta, voltam para o trabalho. Estamos vivendo uma verdadeira guerra dos lugares. O que é essa guerra dos lugares? Ela é basicamente o conflito, a tensão entre, de um lado, o uso do espaço e a forma da apropriação do espaço dominada, hegemonizada pelo potencial de rentabilidade financeira desse espaço, versus todas as outras formas de ocupação do espaço, todas as outras formas de vínculo entre os indivíduos e o território. Inclua aí as favelas, inclua ali as periferias, inclua aí as ocupações culturais, as ocupações provisórias e semipermanentes. Elas estabelecem com o território uma lógica que não é exatamente a lógica da propriedade privada e individual. A mercantilização da casa é uma das áreas onde o setor empresarial da produção de bens pode, então, crescer e ofertar, e, mais recentemente, a moradia como um elemento essencial num circuito financeiro que utiliza um capital financeiro excedente global acumulado nas corporações e nos indivíduos, que fica permanentemente procurando aonde ele pode ser investido para poder ganhar juros, para poder ser remunerado, para crescer mais, para procurar onde ele pode entrar, para poder ser remunerado, para crescer mais, e assim crescer cada vez mais sem nenhum vínculo, nenhum zero com as necessidades das pessoas, das comunidades. As nossas cidades se tornaram verdadeiras máquinas de produzir sem teto, né? Porque você investe, facilita o crédito para a construção civil, né? Enfim, naturalmente está ligado a todo um sistema de financiamento de campanha eleitoral e tal, uma articulação histórica da construção, do setor da construção, do setor imobiliário com o Estado, né? Nessa articulação você produz desenvolvimento urbano, você traz equipamentos privados, você constrói centros hoteleiros, você constrói estádios, como foi no caso da Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Essas construtoras têm a sua atuação na construção pesada, outras na construção civil. Elas se articulam com os financiadores, com os bancos que financiam seja a casa própria ou a construção, e aí o financiamento de campanha eleitoral tem um peso novamente nisso, né? Compram terras. Então, elas controlam pela terra, e aí com isso controlam o valor de mercado, né? Fazem o investimento dos empreendimentos a critério dela, e obviamente não vai fazer habitação popular, porque isso não é rentável, ela vai fazer o que é rentável, não o que é necessário para o direito à cidade, né? E criam um ambiente urbano e reproduzem um ambiente urbano de segregação. Você valoriza regiões da cidade e vai expulsando. A valorização é um processo de expulsão. Dos 4 maiores bancos brasileiros, 2 são privados e 2 são estatais. Os estatais sofrem o assédio permanente de políticos gananciosos que tentam a qualquer custo privatizá-los. Estes
são capazes de privatizar empresas públicas rentáveis para tirar uma casquinha dos seus lucros. É cada vez mais gritante que tem um setor, né, o lucro dos bancos a cada ano é recorde e a economia brasileira na maior recessão da história. Quer dizer, essa desconexão ela vai ficando cada vez mais nítida, as pessoas vão entendendo, mas ainda tem umas pessoas que caem um pouco nesse discurso midiático dos analistas econômicos convencionais que ficam o tempo todo tentando associar essas duas coisas, tentando jogar para as pessoas a ideia de que um setor financeiro que vai bem, no fundo, significa que os investimentos do setor produtivo também vão ser retomados e também vão bem. Eu acho que a crise de 2008 ela mostra muito claramente que não é o caso, que uma crise financeira pode prejudicar a economia real, muito, né, e prejudica até agora, mas que o setor financeiro se recuperou muito rápido dessa crise, enquanto a economia real está até hoje patinando. É impressionante verificar que houve uma crise profunda em 2008, 2009, 2010, no centro do sistema financeiro internacional, Estados Unidos e Europa. Essa crise revelou em toda a extensão a fragilidade desse sistema desregulamentado, privado, poderoso, inchado. A crise provocou um estrago, foi a maior crise desde os anos 30. E, no entanto, ela deixou poucas marcas na estrutura de organização do sistema financeiro e nas suas relações com o poder público. Ao proteger as grandes corporações responsáveis pela crise, eles não chegaram a corrigir a crise, não corrigiram as origens da crise, as debilidades estruturais do sistema, não colocaram o dedo na ferida. Se continua a ver o problema, entende? Então isso mostra a resiliência do poder financeiro ou da financiarização, porque ela passa por crises dramáticas e sobrevive e volta. Os responsáveis por esse processo, que preço pagaram? Pouquíssimos foram presos ou responsabilizados pelo estrago que fizeram, talvez porque estivessem dentro da lei. O problema estava na lei, o problema era mais fundo, entende? A dívida pública brasileira aumentou 11,42% em 2016, chegando a 3,11 trilhões. Há 10 anos, era menos da metade. Em 2016, 367,67 bilhões estavam relacionados a despesas com juros, maior valor da série histórica. 23,1% dos detentores da dívida são instituições financeiras. No primeiro mundo, 4, 5% do que é arrecadado é gasto com juros. Em países mais parecidos como os nossos, o México e tal, vai para 8, 9%. Mas ninguém paga mais do que 15% do que arrecada, a não ser pontualmente em um ano por causa de uma guerra civil ou qualquer coisa. Então, se o mundo inteiro a média é 7, 8%, nós não podemos pagar 47% do que a gente arrecada. Por quê? Porque nós estamos tirando para entregar aos donos desse poder em troca de quê? De nada. Tudo o que nós arrecadamos, a metade vai para pagar juros, tirando benefícios sociais e coisas essenciais da população brasileira. E isso priva o quê? Priva os brasileiros de terem escolas públicas decentes, de terem saúde pública confiável e aceitável, de terem estradas à altura da capacidade econômica do país. O rombo não é de dentro do governo, o rombo é do sistema financeiro. A massa de recursos retirada através do sistema da dívida pública é que gerou a crise, é que gerou o rombo financeiro. Não é porque se investiu demais na educação, ou no Bolsa Família, ou no aumento de salários, coisa do gênero. É pelo fato de se retirar o dinheiro da economia,
da economia real, produtiva, e transferir esse dinheiro para intermediários financeiros que, por sua vez, jogam isso lá fora ou jogam em outros produtos especulativos. Basicamente é o seguinte, eu coloco minha poupança no banco. O banco me paga uma merreca. O banco pega essa minha poupança, coloca em títulos do governo, liquidez total, risco zero, e o governo lhe paga 14%. De onde o governo tira esse dinheiro para pagar aos bancos sobre o meu dinheiro? Dos impostos. Quem paga os impostos? O professor Ladislau. É uma forma de pegar dinheiro da população através dos impostos e passar para os bancos. Não muito diferente do que se fez com a Espanha, com Portugal, com Grécia, com tantos outros. Espanhóis e portugueses que perderam casas para bancos durante a crise foram às ruas contra a Troika. 800 mil apartamentos foram construídos por ano na Espanha, no auge da bolha. Sem condições de pagar o financiamento, famílias se endividaram. Portugal também entrou em colapso. Em seguida, foi a vez dos gregos. Primeiro-Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Nuno Magalhães sublinhou os resultados das conclusões do último Conselho Europeu quanto ao quadro financeiro multianual. As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. Peço ao Sr. Primeiro-Ministro que aguarde um pouco para prosseguir. Obrigado, Sra. Presidente. A intervenção. As conclusões do Conselho Europeu Interrompe-se aqui 2 minutos. Eu peço às pessoas que se retirem ou que silenciem. A partir de um certo momento, com juros tão altos, o governo não consegue mais restituir a dívida, sequer pagar a totalidade dos juros. Então, os juros não pagos se acumulam no estoque da dívida, certo? E você tem essa explosão da dívida, se gerou uma mama, digamos assim, esse aprisionamento da política através da dívida, hoje é estudado internacionalmente como captura do poder. The result of this fragmentation is always that the weaker members of society, the ones who did not create the bubbles and did not benefit from the period of fake growth, are the ones who are being called upon to pay the price for the misdeeds of a whole capitalist financial system that was irrational, and particularly the social class, the top ruling class, the 0.1%, as we say, which was benefiting enormously. And this is what happened in Greece. It creates bubbles. The rich get much richer, the poor struggle because prices go up. And then at some point, Lehman Brothers goes down, something happens, and the bubble bursts. The rich manage to get their money out of the country, to Switzerland, to London, to New York, to Frankfurt, and the poor end up paying the price. Latin America understands this very well. You know, Greece is part of Latin America. Nós somos gregos ou a Grécia é o Brasil?
O confronto de poderes entre bancos avassaladores e poderes políticos enfraquecidos parece agora inevitável. Um resultado positivo desta luta, a priori desigual, só pode ocorrer por meio de mobilização de cidadãos que estejam plenamente conscientes do que está em jogo. François Morin, autor de A Hidra Mundial. Grecia fue el ejemplo paradigmático de especulación con la deuda pública, especulación con un país hasta hundirlo. O sea, Grecia ya no es de los griegos, Grecia es de los bancos. En los estatutos del Banco Central Europeo se dice exactamente que el Banco Central Europeo no puede prestar dinero a los estados. Por eso no ayuda a Grecia, por eso no ayuda a España, no puede. Lo tiene prohibido en los estatutos. El funcionamiento del Banco Central Europeo es el siguiente: prestar dinero a los bancos a muy bajo interés y los bancos prestan dinero a los estados a muy alto interés. Ahí está la deuda pública. ¿Qué ha ocurrido en la Unión Europea en los últimos 20 años? Que el poder financiero se ha hecho dueño de la Unión Europea. Por este sistema, los bancos se han hecho dueños de la Unión Europea. C'est le rêve des banques depuis toujours, de diriger le monde, d'avoir l'argent et de diriger le monde. Ça, c'est le fait même de la banque. Et peu à peu, la démocratie a perdu le pouvoir de l'économie. Et à partir du moment où on perd le pouvoir de l'économie, ben on perd les pouvoirs de diriger un pays. Pendant que le Goldman Sachs avait les secrets de l'économie grecque pour tricher avec l'Europe, en même temps, ils spéculaient sur la Grèce et ils ont gagné beaucoup d'argent en spéculant sur la Grèce. Voilà. C'est le fait des banques où il n'y a plus de règles. Ils font ce qu'ils veulent. And then the question arose for the European Union, well, what are they going to do? Are they going to rescue the Greeks or are they going to rescue the banks? And the rule is that if there's a conflict between the well-being of the banks and the well-being of the people, you choose to support the banks. The Europeans are supposed to be lending money to Greece, but almost none of it goes to Greece. Most of it goes directly to the banks. In the US case, the assumption was if you bailed out the banks and you filled the banks with money, then the banks would lend. But in fact, the banks are so busy trying to recapitalize themselves, so no money is really being lent out. And money is being circulated between banks, so one bank can support another bank. What does the central bank do? It actually starts to issue more money. It engages in something they like to call quantitative easing, which is basically creating new money out of nothing. And then the new money is created out of nothing, and you give it to the banks, and you say, well, you've got to do something with it. So the banks actually, what do? They lend it to people to buy in the stock market. And so actually stock prices come back, okay? But the people get nothing. Our most urgent task upon taking office was to shore up the same banks that helped cause this crisis. It was not easy to do. And if there's one thing that has unified Democrats and Republicans, and everybody in between, it's that we all hated the bank bailout. I hated it. I hated it. I hated it, you hated it. It was about as popular as a root canal. But when I ran for president, I promised I wouldn't just do what was popular. I would do what was necessary. And if we had allowed the meltdown of the financial system, unemployment might be double what it is today. More businesses would certainly have closed. More homes would have surely been lost. And the result of that, in the United States, the top 1% has actually profited out of the crisis. And how can this come about? That you would create a whole set of policy institutions and the like, which would actually give money effectively to the top 1% and not give anything whatsoever to the people. How could that really come about? And then, of course, the answer is who controls the press? Who controls politics? Who controls the banking system? And so there you go, the top 1% says, oh,